Alesp. A gente conversa agora com Eduardo Pérez Sallusti, presidente do Movimento de Defesa da Advocacia. Ele vai nos falar de um tema muito importante, em voga nesse momento, que é a reforma tributária. Boa tarde, Eduardo. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Rede Alesp. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu queria começar essa entrevista, Eduardo, falando sobre... há em Brasília um projeto, tramitando sobre essa questão. O ministro Paulo Guedes já entregou a primeira parte da reforma tributária ao Congresso. Em que pé estamos nessa discussão? Muito bem, quando a gente fala em reforma tributária, nós temos que entender o termo na sua acepção ampla, né? Uma mudança pontual na legislação não poderia propriamente ser chamada de reforma, né? Sabemos que hoje tramita na Câmara dos Deputados uma proposta de emenda constitucional número 45 e no Senado uma proposta de emenda constitucional número 110, que objetivam fazer uma reforma ampla nos principais tributos sobre o consumo. E essas reformas, essas duas PECs, elas buscam unificar os 5 principais tributos sobre o consumo: o PIS, o COFINS e o IPI no âmbito federal, o ICMS e o ISS, em um único tributo sobre o consumo, que é o IBS. Essas duas PECs, elas caminham em conjunto, elas caminham separadas, porém estão sob análise conjunta em uma comissão mista criada para esse fim. E na data de ontem, ou anteontem, na verdade, o governo federal ele apresentou um projeto de lei objetivando unificar o PIS e a COFINS em uma única contribuição chamada de CBS, Contribuição Social sobre Operações com Bens e Serviços, que figuraria como uma espécie de uma etapa anterior às PECs que estão sob apreciação nessa comissão mista entre Câmara dos Deputados e Senado Federal. Essa unificação ela está em linha com o que se deseja fazer na PEC, que é reformar uma tributação, alinhando ela aos principais elementos ou características que orientam uma tributação sobre o consumo nos países desenvolvidos de todo o mundo. Agora, doutor, falando em quantidade de tributos, precisamos falar nos valores, aí são muito altos para a população. Como o senhor analisa essa questão? Olha, eu acho que quando a gente fala em complexidade tributária, a gente fala não só na quantidade de tributos, mas na variedade de situações previstas em cada um dos tributos, Então, se pegarmos, por exemplo, PIS e COFINS, há vários regimes de apuração: cumulativo, não cumulativo, monofásico, vários regimes especiais. Quando falamos de IPI, temos uma tabela enorme com uma infinidade de alíquotas aplicável a cada um dos diversos produtos que estão no mercado. Quando falamos de ICMS, temos 27 estados legislando sobre o ICMS, com alíquotas diferentes, relação de produtos, ou seja, há uma complexidade enorme. E quando falamos de ISS, da mesma forma. Temos uma lista de produtos sujeitas a esse imposto, também relacionando ali as situações ou serviços, evidentemente, que a eles estariam sujeitas, com legislações no mais de 5.570 municípios que existem pelo país. Então, não só os 5 tributos que realmente incomodam, mas a quantidade de variações dentro desses tributos. Isso faz com que, primeiro, as empresas, os empresários, não saibam exatamente que tributos devem pagar, vivem num ambiente de insegurança, de incerteza, e o consumidor final, o contribuinte, aquele que no final das contas é quem suporta o ônus desses tributos, não sabe quanto está pagando, Haja vista, por exemplo, a existência de uma lei que obriga a todos inserir na nota fiscal qual é a carga tributária, qual é o imposto ali embutido. Absolutamente ninguém consegue cumprir, Então, a ideia é que com esta reforma, as PECs que mencionei e também a proposta do governo, haja uma unificação dessas alíquotas num regime de não cumulatividade ampla, de modo que faça com que o consumidor possa saber exatamente a carga tributária constante naquele produto ou serviço que está adquirindo. Agora, doutor Eduardo, por que aqui no Brasil, para quem é leigo do assunto, está ouvindo, vendo a gente agora aqui no Jornal da Rede Alesp, por que no Brasil os tributos são tão elevados?
Isso é só exclusividade do Brasil ou outros países também passam por isso? Olha, o Brasil tem um especial interesse por complexidade, né? Eu acho que, primeiro, a grande questão é o nosso próprio sistema federativo. Nós temos uma competência tributária repartida entre União, 27 estados e N milhares de municípios, que fazem com que cada um imponha a sua carga tributária. Agora, a sua pergunta, quando nós falamos em percentual sobre PIB, né, a carga tributária do Brasil permeia 33%, 34% do PIB, não é uma carga com números absolutos tão elevada se comparados com o resto do mundo, né? Se analisarmos de maneira relativa, evidentemente que isso se torna elevado na medida em que pagamos uma carga tributária elevada, mas temos que pagar a escola dos nossos filhos, temos que pagar porteiros dos nossos prédios para fazer a segurança, né? Temos que pagar uma série de serviços de saúde, né? Temos que pagar uma série de coisas que em países que têm uma carga tributária equivalente à nossa, oferecem gratuitamente à população, né? Então, o que acontece? O fato é que o Brasil, eu não sei se é alto ou baixo, na média está no patamar internacional, mas a realidade é que há setores econômicos e grupos econômicos que pagam mais do que deveriam, e outros setores ou grupos econômicos que pagam menos do que deveriam. E aí você causa uma distorção bastante grande, né? O Brasil é muito vulnerável a grupos de interesse, a pressões políticas, a pressões econômicas, né, que fazem com que determinados segmentos reivindiquem, né, benefícios fiscais, vantagens tributárias, reduções de base de cálculo, alíquotas menores, né, e com isso você acaba gerando uma distorção dentro dos mesmos setores econômicos, inclusive, né? Então, há empresas que concorrem no mercado, que atingem uma mesma categoria de consumidores e que têm cargas tributárias distintas, simplesmente pelo fato de estarem em municípios distintos ou de estarem em estados distintos, né? Isso afeta sobremaneira a concorrência e faz com que empresas ineficientes sobrevivam, né, à base de renúncias fiscais, né? E aí você acaba obrigando empresas eficientes a também buscarem um incentivo fiscal para poderem concorrer com aquelas empresas ruins que estão no mercado. A uniformidade, a unificação de alíquotas para todos os segmentos, todos os bens e serviços, será ou seria, né, se as propostas vingarem, de grande valia, de grande importância para você estabilizar essa relação, né? Lembrando que onde todos pagam menos, né? E isso acaba repercutindo no final do dia no bolso do consumidor, no bolso daquele contribuinte final. Doutor, uma das propostas das PECs 45 e 110 é a unificação dos impostos sobre o consumo, na forma de tributos do tipo IVA, né, o Imposto sobre o Valor Agregado. Qual é a sua opinião sobre essa proposta? Olha, eu acho que o IVA ele é uma realidade, ele é inegável, e a gente tem que aderir a esse mecanismo de tributação em linha com o que se faz em todos os países do mundo, né? Há estudos dando conta de 168 países no mundo que adotam a tributação de consumo no regime do IVA, Imposto sobre Valor Adicionado, né, que nas PECs se chama de IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, né? E o Brasil é o único país dos 168 países do mundo que possui características únicas nesse IBS ou nesse IVA, né? Por exemplo, em todos os países do mundo que se tributa o IBS, o valor da arrecadação vai ao estado ou ao município do destino, onde está o consumidor adquirente. No Brasil, você tem uma destinação para a origem, né? Ou seja, eu compro uma roupa aqui em São Paulo e o imposto que eu estou pagando nessa roupa vai, por exemplo, para Santa Catarina, para a fábrica que produziu. Eu, como morador, contribuinte, consumidor de São Paulo, não consigo enxergar essa contraprestação entre o que eu pago de imposto na roupa que eu comprei, né, e o benefício que eu tenho aqui, por exemplo, num sistema de saúde pública municipal ou estadual, né? Então, você tem um descolamento. A ideia do IVA é tornar o imposto mais simples, mais isonômico, mais transparente, né, mais neutro, ou seja, as empresas escolhem investir, montar as suas fábricas
naquele estado, naquele município, que fizer mais sentido do ponto de vista empresarial, onde estão seus fornecedores, onde estão seus clientes, onde tem um sistema logístico melhor, proximidade de portos, aeroportos, estradas, ferrovias, né? O que acontece hoje? As empresas escolhem montar as suas fábricas, investir nos seus negócios, nos estados ou nos municípios que oferecem um tributo menor, às vezes contrariando a própria natureza, a própria essência do seu negócio. Isso é o que a gente chama de quebra de neutralidade, ou seja, a decisão ela é em função do imposto e não em função da eficiência daquele ramo de negócio. O alinhamento do Brasil na tributação sobre o consumo a esse mecanismo, de fato, vai fazer com que haja uma segurança muito maior para que investidores estrangeiros venham, né? E aqui é importante dizer, FMI, Banco Mundial apontam o nosso sistema tributário como o principal óbice ao investimento estrangeiro, né? As empresas têm medo de vir para o Brasil, porque não sabem que tributo tem que pagar sobre determinada operação, né? Em função das brigas entre os estados, da briga entre União, Estado, município, sobre a sua fatia da arrecadação, né? Ou seja, essa unificação, redução de alíquotas, uniformidade de alíquotas, tributação no destino, a base de cálculo do imposto líquida, certa, né? Não é um imposto que incide sobre outro imposto, né? Fim de incentivos fiscais, ou pelo menos a redução da maior parte deles, que for possível, né? Mantendo simplesmente aqueles que realmente não tiver opção. Enfim, são medidas que acabarão aí por simplificar e fazerem com que haja uma previsibilidade daquelas empresas que querem vir ao Brasil investir. E, naturalmente, quando essas empresas venham ao Brasil, ou os próprios brasileiros, ao invés de deixar o dinheiro no banco, investirem no seu negócio, na ampliação das suas fábricas, geração de emprego, isso acaba, naturalmente, impulsionando a economia e provocando um crescimento em benefício de todos nós brasileiros. Doutor Eduardo Sallucci, advogado tributarista, eu gostaria de agradecer, então, a sua contribuição com esse tema super importante aqui para a gente no Jornal da Rede Alesp e já fica estendido um convite para uma próxima oportunidade. Muito obrigado, agradeço a atenção de todos, tenham um bom dia.